o grande professor de Santo Tomás de Aquino. E ele fez uma meditação seguinte, olha, sobre um pequeno trecho de São Lucas, que diz assim: fazei isto em minha memória. Há duas coisas a notar aqui. Primeiro, a ordem de realizar este sacramento com as palavras, fazei isto. Segundo, que é um memorial do Senhor, quando se encaminhava para a morte por nós. Ele diz, portanto, fazei isto. Nada mais útil, nada mais suave, mais salutar, amável, mais semelhante à vida eterna, poderia ele ordenar. E aí, em seguida, ele faz todo um exercício de meditação sobre essas 5 palavras do Santo Evangelho. Então, nós devemos nos apoiar naqueles que são os grandes santos que nós temos na Igreja Católica e o grande ensinamento que Hugo de São Vítor trouxe para nós. Então, o professor Alexandre vai dar continuidade agora ao tema que ele está desenvolvendo, vai falar para nós sobre o modo de aprender. Alô? Opa. Boa tarde, eu novamente. Agora eu tenho até que horas? Até que horas? 3 horas. Pronto. Então, dando continuidade, né, à nossa primeira palestra, vamos repensando um pouco o que a gente falou, né? A gente trabalhou e tentou dar alguma experiência para vocês dos conceitos de verdade necessária e contingente, né? E de doxa e episteme, né? Aí, então, a gente tentou dar o gostinho, assim, uma experiência real, mais do que ficar falando sobre a coisa, né? Da doxa e da episteme, né? Com aquela questão do triângulo, né? Com a questão da galinha e do ovo e tal, né? Então, uma coisa que eu queria que vocês percebessem era que essa episteme, ela tem, assim, um gostinho diferente, né? Você experimenta essa certeza dessas verdades, né? E aí a questão é a seguinte: pode parecer, a princípio, né, da forma que eu fiz a primeira palestra, às vezes, que eu posso simplesmente estar puxando a sardinha assim para a matemática, né? Um professor de matemática vai falar essas coisas da matemática, né? Mas a pergunta que a gente começa a puxar já, para começar essa outra palestra, é a seguinte: essas verdades necessárias, né, a gente falou no final, elas existem só na matemática? E a resposta, obviamente, é não, né? Por exemplo, aliás, isso daí a gente poderia dar até uma definição de filosofia baseada nisso, assim. É uma definição pedagógica, né? Não necessariamente muito exata, assim, muito precisa, mas dá para a gente começar daí, né? Veja, definir filosofia é um negócio muito complicado, né? Você jogar no Google o que é filosofia, você vai encontrar 1 milhão de respostas, cada uma diferente uma da outra, porque, no fundo, essa resposta depende da filosofia do cara que deu a resposta, né? Qual é a filosofia que ele está considerando verdadeira, né? Mas a gente poderia aqui, para a gente, definir a filosofia perene, né, como o conjunto dessas verdades necessárias, assim, não é? Ou pelo menos a parte especulativa da filosofia, né? Vamos delimitar mais a coisa. O conjunto dessas verdades necessárias, veja, conhecidas, mas que para que sejam conhecidas, elas têm que estar ordenadas uma em relação à outra, não é? Porque, como a gente viu, a gente conhece uma verdade necessária através de outras verdades, não é? Então, para a gente conhecer uma verdade, a gente precisa de uma verdade anterior, não é? Por exemplo, para a gente ter certeza que aquele triângulo era equilátero, a gente só conseguiu ter aquela certeza se a gente conhecesse o que é uma circunferência, um círculo, né? Para a gente ter certeza do ovo e da galinha, a gente precisa saber que o ovo é uma espécie de causa da galinha, a galinha é a causa do ovo, e aquela coisa toda, né? Então, para a gente conhecer uma verdade necessária, a gente precisa conhecer verdades anteriores,
Ou seja, ela está sempre, toda verdade desse tipo, ela está encaixada dentro de um cosmo, como diriam os gregos, né? De uma sequência, de uma ordem bela de verdades que vão relevando as verdades necessárias, uma às outras, né? Então é a coisa dos porquês. Ó. Isso é assim. Mas por quê? É por causa disso. E por quê? É por causa disso. E por quê? É por causa disso. Né? Como essa sequência não pode ir até o infinito, deve existir verdades primeiras. Né? Então, a partir dessas verdades primeiras, os princípios se ordena a todas essas outras verdades necessárias. E esse conjunto de verdades necessárias, ordenado até os princípios, a gente pode dizer assim, que é a parte especulativa da filosofia. Né? E por que eu estou falando parte especulativa? É porque você vai ter uma parte moral também. Ou seja, se isso é assim, então eu devo viver de uma determinada maneira. Né? Ou seja, diante da possibilidade da intelecção, olha as consequências. Por exemplo, o fato de eu perceber que aquele triângulo é equilátero, no final da história me indica o quê? Me indica que eu sou capaz do conhecimento necessário. Não é? Necessário, universal, imaterial e eterno. Se a gente for atrás de desenvolver esse raciocínio, a gente vai chegar na conclusão que isso só é possível porque a gente tem uma alma imortal. Não é? E aí tem num diálogo lá do Platão que o Sócrates pensa nisso. Fala assim, olha, se a gente chega à conclusão que a gente tem uma alma imortal, não dá para a gente viver como se não tivesse. Não é? Ou seja, então a gente tem que pensar, planejar nossa vida tendo isso em consideração. Não é? Ou seja, todas essas verdades necessárias que a gente vai encontrando, ela tem uma conclusão, uma consequência moral. E tudo isso a gente pode chamar de filosofia. Ok. Obrigado. Então, e aí? E aí é o seguinte, quando a gente percebe, então, o que é saber, né, como eu falei para vocês, quando aqueles aluninhos do sexto ano lá, eles percebem que eles não sabiam que a adição tinha propriedade comutativa, né? Por mais que eles lembrassem da apostila, eles perceberam que saber é uma outra coisa. Né? Então, o que é saber? Tá? E aí, eu trouxe um livro... Não, pode deixar. Eu não vou usar as citações, porque senão a gente acaba carregando muito a palestra, fica muito chato, a gente tem muita coisa para falar. Né? Então, veja, tem um livrinho do Santo Agostinho, que a gente vai pegar ele assim como fio da meada para essa palestra agora, que chama De Magistro. Né? De Magistro, em latim, quer dizer sobre o mestre. Né? Nesse livro, é um livro bem pequeno, mas muito profundo como o oceano. A pergunta central desse livro é a seguinte, o que é ensinar? Né? Talvez não seja a pergunta central, mas a pergunta inicial. O que é ensinar? Se a gente vai responder essa pergunta de uma maneira muito superficial, a gente pode chegar a falar, como é que é ensinar? É muito simples, eu sei o que é ensinar. É só você dizer para uma pessoa uma coisa que ela não sabia, eu ensinei. Não é? Então, você chega para uma pessoa e fala assim, você sabe qual é a capital do Piauí? A pessoa fala, não. Aí você fala assim, é Teresina. Pronto, ensinei. Não é? É óbvio que o Santo Agostinho não está falando dessa experiência. Né? Isso aí é ensinar daquela primeira maneira, né? Você dá informação para uma pessoa, uma informação que ela não tinha antes. Mas isso não é ensinar. Quando o Santo Agostinho pergunta o que é ensinar, ele está pressuposto aí, né? O que é como ensinar, ou o que é ensinar? A episteme. Né? Essa ciência. E essa pergunta é muito dramática, no sentido do seguinte, olha, se a gente experimentou, né, teve a experiência, que essa episteme é uma experiência imaterial interior, não é? Como é que eu vou causar essa experiência dentro da sua alma, se o máximo que eu posso fazer é falar? Ou mostrar uma figura do triângulo ali projetado na parede, não é? Que são materiais. Essa é a questão do livro, né? Em outras palavras, como causar, ou se é possível causar em outro a episteme, a ciência. Né? Essa é a pergunta do Santo Agostinho. E é a pergunta da nossa palestra. Depois de mostrar aquilo na palestra passada, né? A pergunta é, como que a gente faz então para passar da doxa para a episteme? Né? E antes de falar disso, eu quero abrir um parênteses para a gente lembrar de uma coisa que o professor Bernardo falou. A doxa é traduzido como opinião, não é? É uma afirmação irrefletida, vamos dizer assim. Ela não é ruim,
né? Obviamente. Ela é necessária. Necessária no sentido de é preciso, né, dela na vida comum. Se você vai no médico com dor de cabeça e o médico fala assim, olha, você tem que tomar paracetamol. Você não precisa da ciência disso aí. Você vai confiar no médico porque você tem razões para acreditar, né? Ou não. Você sabe que o médico é um charlatão ou e tal, você não confia, né? Mas aí é uma pista, uma doxa. Tudo bem, né? Qual é o problema? O problema é quando a gente confunde doxa com episteme. Principalmente porque tem uma coisa que parece muito episteme, que é a tal da doxa verdadeira, né? Então, por exemplo, quando a gente vai estudar Santo Tomás de Aquino, a gente tem um perigo ainda maior pela autoridade que o Santo Tomás tem de santo, doutor da igreja, né? Então a gente tende a acreditar no Santo Tomás. Santo Tomás falou tal coisa, não é? E obviamente uma citação de Santo Tomás tem seu valor, mas a gente não pode achar que é ciência, o que é só doxa, não é? Então claramente o Santo Tomás está nos livros dele tentando formar a ciência na gente. A gente passar da doxa para a episteme. E tem lá uma pedagogia lá nos livros do Santo Tomás, que é o que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, veja só. Deixa eu achar aqui as coisas, as citações que eu preciso. Ah, tá. É verdade. Deixa eu falar do assunto primeiro antes. Olha, na palestra também do professor Bernardo, né, ele falou sobre a sabedoria como fim último da educação, né? Que é uma coisa que é muito bem tratada naquele livro, nesse aqui, Levante Marinês, fazer propaganda do livro. O título dele como é? A Educação na Antiguidade, uma introdução ao amor à sabedoria. Eu esqueço do título dele porque eu sempre chamo ele de Livro do Passarinho. É o Livro do Passarinho, é esse livro, né? Ele mostra na introdução do livro aí essa coisa dessa busca pela sabedoria de um modo muito pedagógico, assim, muito interessante, né? Mas quando a gente vai ler lá os livros, o que é essa sabedoria, aí você vê que ela é uma virtude intelectual, ou seja, uma virtude, um hábito que aperfeiçoa a nossa inteligência para fazer um certo ato, né? Que é a contemplação da verdade. Só que quando você vai lá ver como é que você faz para desenvolver a sabedoria? Aí o Aristóteles e o Santo Tomás dizem o seguinte, olha, como é que funciona? Tem uma virtude anterior, são 3 virtudes do intelecto especulativo, né? A virtude do intelecto, a virtude da ciência e a virtude da sabedoria. É a última, o fim último do homem, sabedoria, né? Aquela pela qual a finalidade última de todos os esforços educacionais desses que a gente está tentando, né, estudar. Aí ele fala, como é que a gente gera essa sabedoria em alguém? Ou em nós mesmos, né? Aí ele fala, olha, é o seguinte, você tem uma virtude anterior, é a virtude da ciência. Você vai desenvolvendo ela quando ela chegar no nível de perfeição tal, que enxerga os primeiros princípios de todas as coisas, ela vira sabedoria, né? Ou ela causa a sabedoria, né? E aí você vai ver a outra virtude anterior, a virtude do intelecto. Aí diz lá o Aristóteles e o Santo Tomás que essa virtude, ela é quando você aprende as primeiras verdades, aquelas verdades iniciais que eu falei, de uma vez só. É o famoso, assim, quando a gente entra na idade da razão, ela liga nossa inteligência. Ou seja, você adquiriu a virtude do intelecto, sua inteligência começa a funcionar mais plenamente, né? Então veja, aí qual é a questão agora aqui? Existe 3 virtudes do intelecto especulativo. Inteligência, ciência, sabedoria. A inteligência, ela liga sozinha, digamos, não é? Sem muito esforço. A sabedoria é a última, que ela é obtida quando a do meio fica perfeita, não é? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que então, para o desenvolvimento da inteligência, o miolo da coisa é o desenvolvimento da ciência, da virtude da ciência, não é? E é assim, os filósofos antigos sabiam disso, os filósofos medievais também. E eles desenvolveram uma pedagogia da ciência. Essa ciência, segundo a virtude do intelecto especulativo, em grego é o quê? Episteme. Então, essa segunda virtude do intelecto especulativo é uma virtude de pensar de uma maneira científica nesse sentido, não é? Ou seja,
a buscar as causas das coisas, a procurar essa experiência da episteme. Não é? Passar da doxa para a episteme de maneira habitual. Isso é a virtude da ciência. Não é? Eu estou fazendo algumas concessões aqui, não estou sendo tão estrito aqui nos termos, mas é por motivos de pedagógicos, para entender bem. Tá? Porque pode ter algum platônico aqui que fala assim, não, mas o Platão, não sei o quê. Não. Enfim. Né? Então, veja, existe essa virtude, né, da episteme, segunda virtude. E existe uma pedagogia para desenvolvê-la. Não é? E essa pedagogia, ela tem um desenvolvimento histórico. Ela apareceu, assim, você vê, né, da história da filosofia, ela de algumas maneiras, e aí essas maneiras eu queria comentar com vocês, até chegar num ponto que ficou bem explicada, que foi a pedagogia vitorina chamada, né? No Hugo de São Vítor, que está do jeito como está no opúsculo, não é, que vocês receberam. E aí eu vou usar o opúsculo e apresentar ele daqui a pouquinho. Tá? Então veja, vamos partir do seguinte ponto. Né? A pedagogia de passar da doxa para a episteme. E por que eu estou falando passar da doxa para a episteme? É porque, assim, no sentido daquela experiência com o triângulo, né? A gente tem aquela informação inicial, temos um triângulo, esse triângulo tal é equilátero. Como é que eu provo isso? Como é que eu enxergo essa verdade? Né? Que está simbolizada por essa frase. Né? Então, inicialmente, a gente tinha uma doxa. Como é que eu transformo isso em episteme? Isso aí tem uma analogia, um paralelo com a verdade contingente, né? Que eu falei para vocês. Olha, aqui do meu lado tem a imagem de São José. Como você sabe que isso é verdade? Você olha a realidade, tem mesmo. Então, o professor falou uma verdade. Né? Então, essa passagem da doxa para a episteme tem uma relação disso. Como é que eu checo na realidade uma afirmação que alguém está fazendo, necessária? Né? Eu posso falar para você assim, olha, é um número primo, ele não pode ser fatorado. Não é? Não dá para fatorar um número primo. E você pode, tá bom, decorei essa frase, bota lá na prova, tirou 10, né? E não saber direito nem o que é fatorar, o que é número primo. Então, como é que eu faço para checar se isso é verdadeiro? Não é? É um trabalho daquele que a gente falou de checar, de encontrar verdades anteriores. Não é? É passar da doxa para a episteme. Então, e esse trabalho aí de checar na realidade, não é? Uma verdade necessária, a gente já viu que isso se dá comparando essa verdade com outras verdades que a gente já conhece. Então, necessariamente, isso é um processo interior. Não é? Esse checar na realidade, ela é mais... É curioso, porque é um checar na realidade, mas é um processo sempre interior. Não é? É aquilo que eu falei, do negócio do ovo e da galinha. Se eu falasse para vocês que eu ensinei isso para você, você fala assim, não foi. Isso foi alguma coisa dentro da minha psicologia que me deu essa certeza. É um processo interior. Não é? Então, que processo interior é esse? É o que a gente vai discutir. Então, veja. Né? A primeira o primeiro aspecto desse processo interior que a gente precisa perceber, além do fato dele ser interior, é que ele está para além da informação inicial, da doxa, né? Ou seja, eu posso ler a seguinte frase. O triângulo ABC que estava lá é equilátero. Eu posso ler a frase. O número primo não pode ser fatorado. Eu posso ler a frase. Todo ente material é composto de matéria e forma. Sei lá, uma frase filosófica, né? E a certeza, e eu estou lendo isso daí, e eu posso decorar, memorizar essa frase, mas a certeza que eu vou ter daquilo lá não é a frase que vai me dar. Não é eu pensar mais nisso. Não é? Conseguem perceber? Então, é outra coisa. Que coisa é essa? Então, vamos lá. Olha só. Historicamente, o Sócrates fazia uma coisa que ele chamava de maiêutica. Não é? O que era maiêutica? E aí eu vou contar a história de um diálogo do Platão que chama Mênon, para vocês. Né? O Mênon é um dos diálogos do Platão, assim, para mim, um dos mais emblemáticos, interessantes. Assim, não é? Que é basicamente o seguinte, eu vou descrever mais ou menos o que está no texto, nesse texto importante do Platão, e você vê como vai ter várias similaridades com coisas que a gente falou aqui nessa primeira palestra. Né? É o seguinte, está lá o Sócrates andando pelas ruas de Atenas, né? E aí ele encontra esse Mênon, né? Era um sujeito lá ateniense.
E aí o diálogo já começa assim, o texto já começa assim, o Meno fala assim, olha Sócrates, você acha que a virtude pode ser ensinada? Essa é a questão, o inicial. Então, vê, está relacionado ao ensino, né? E a virtude. A virtude pode ser ensinada? Aí o Sócrates fala assim, rapaz, tá difícil, porque eu não sei nem o que é a virtude. Imagina se ela pode ser ensinada, né? Aquela coisa bem socrática, assim, eu não sei. E aí o Mênon, a postura dele é curiosa, né? Uma coisa que eu gosto de ver nesses diálogos também é a postura do interlocutor do Sócrates, né? A postura do Mênon, ela é bem assim, eu sei, eu vou te ensinar. Eu já discursei belamente sobre a virtude, várias vezes. Eu vi o Gorgias falar sobre as virtudes. O Gorgias era um professor famoso, um sofista, né, da época. Eu vou te explicar. E aí o Mênon, ele começa a dar algumas definições de virtude. A virtude do homem é governar bem a cidade. A virtude da mulher é não sei o quê. E aí o Sócrates, ele começa a perguntar para o Mênon. Mênon, mas se você está falando, se a virtude foi isso que você está falando, então não sei o quê, é incoerente. A virtude é fazer o que os deuses querem. Tem uma hora que o Mênon fala assim. Aí o Sócrates fala, não, mas tem vários deuses, né, pagãos, obviamente, e cada um quer uma coisa, então como é que é? Tá, então, aí o Mênon vai retificando e o Sócrates lá perguntando, aí ele vai se irritando, não é? Até que chega um momento que o Mênon fala assim, olha Sócrates, eu não sei, então eu não sei mais de nada, não sei o que é virtude, você está parecendo uma tremelga, a tremelga é um peixe elétrico daqueles, que me deu um choque e eu estou, diremos no Nordeste, abestalhado. Estou abestalhado, não sei mais de nada. O que eu pensava que eu sabia, eu estou vendo agora que eu não sei. Não é? Bem que falaram que não era para eu conversar com você, que você deixava as pessoas confusas. Ele até fala assim. Não é? Aí o Sócrates fala assim, olha, o que o Sócrates fez? Ele falou, olha, isso é a maiêutica, a primeira etapa da maiêutica. Porque ele refutou o Mênon. Né? É a pedagogia da refutação. Mas veja, ele refutou não para falar assim, tá vendo, você está errado, eu ganhei. Não é? Ele estava sendo um professor. Ele estava mostrando para o Mênon que ele não sabia uma coisa que ele pensava que sabia. Não é? Para quê? Para libertar ele dessas cadeias. Para quê? Para que agora ele busque de fato saber. Não é? Aí o Mênon se revolta assim rapidamente, não, você está me confundindo todo. Aí o Sócrates mostra para ele como essa confusão, na verdade, não é algo ruim, é algo bom, porque ele percebeu, ele se libertou dessa doxa que ele tinha. Não é? Ele pensava que sabia, mas não sabia. Então, quando ele percebeu que ele não sabia, ele percebeu uma verdade. Quando ele fala assim, eu não sei, ele não sabia mesmo, isso é verdade. Não é? É uma primeira episteme, essa é uma primeira constatação. E aí, a partir daí, o Sócrates, com perguntas, ele fala assim para o Mênon, olha, então, ótimo que você não sabe, porque agora empatou comigo. Eu também não sabia. Agora, juntos, a gente pode procurar saber. Não é? Então, eles vão num caminho discursivo. Não é? O que é um caminho discursivo? Eles vão pulando de verdade em verdade, que eles já sabiam, investigando a coisa, para poder definir a virtude. Não é? Muito parecido com o que a gente fez ali com o triângulo. Não é? Ou seja, a gente fez aquela figura, a gente falou assim, o que a gente sabe? A gente sabe que é uma circunferência. A gente sabe que essa reta com aquela ali, elas têm o mesmo tamanho, porque são raios da circunferência. Mas se isso é assim, então aquilo lá. E se isso é assim, então... tá. Até chegou no resultado, o triângulo é equilátero. Né? Ou seja, essa arte de conduzir uma pessoa por meio de perguntas até ela gerar episteme, é o que o Sócrates chamava de maiêutica. Né? E ele falou assim, maiêutica é o nome grego, Sócrates explica, né? A mãe de Sócrates era parteira, né? E essa arte de fazer o parto se chamava maiêutica, não é? Em grego. E o Sócrates fala, é a mesma coisa que eu faço, só que eu faço um parto de ideias, não é? Igual a minha mãe. E um parto é doloroso, não é? E só que ao contrário da minha mãe era parteira, mas sempre nascia um bebê. E eu sou parteiro de ideias, e às vezes nasce uma falsa ideia. Uma coisa parece um bebê, mas no fundo não é. É uma doxa. Entendeu? Aí ele fala em outro diálogo, chama Titeto, para o interlocutor dele, olha Titeto, você aguenta abandonar o seu falso bebê? Porque ele fala assim, as pessoas normalmente se apegam muito às suas opiniões, né? Então esse processo maiêutico,
passar da doxa para a episteme é um processo doloroso. Faz parte disso abandonar nossas falsas impressões, nossas opiniões infundadas e tal, não é? Tanto é doloroso que mataram Sócrates no final da história, né? Então é um processo desse, é a maêutica socrática, tá? Ok? Eu vou citar assim, depois a gente vai arrematar, chegando no opúsculo. Tá? Então veja. O Sócrates usava essa defesa também, inclusive. Olha, eu nunca ensinei nada para ninguém, eu só perguntava as coisas. Não é? Mas isso aí tem uma certa ironia nessa frase. Porque, no fundo, qual é a ironia? Ele está falando assim, olha, eu nunca ensinei nada, eu só perguntava. Mas, no fundo, qual é a tese que está escondida? Não é? A tese é o seguinte, é desse jeito que se ensina. Não é? Ou seja, isso é o verdadeiro ensinar. Esse perguntar do Sócrates era um jeito dele conduzir a pessoa interiormente a discorrer sobre aquelas verdades para chegar naquela verdade que eles queriam encontrar. Não é? É como se eu ficasse para vocês aqui, olha, vocês sabem que é a circunferência. Olha, o que a gente pode falar daquele segmento ali. Não é? A gente podia ir conduzindo assim. Até você falar, o triângulo é equilátero, eu tenho certeza. Não é? Por quê que isso tem que ser assim? Por que o Sócrates simplesmente não falou assim, olha, Meno, eu sei que é a virtude é tal coisa, tá bom? Pronto, te ensinei. Não é? Isso é ensinar? Não é. Isso seria ensinar se só existisse contingencialidades, verdades contingentes. Mas a verdade necessária é uma experiência sempre interior. Então, conduzir alguém, ou a si mesmo, né, para passar da doxa para a episteme, é esse processo interior que discorre entre verdades para enxergar aquela que você quer. Não é? E esse discorrer, ela tem a seguinte natureza, que a gente vai chegar daqui a pouco. Tá? Mas isso o Sócrates chamava de maêutica. Tá? Então, primeiro ponto, histórico assim. Vamos seguir a história. Maêutica socrática. Depois, você tem a questão da dialética platônica. Não é? A dialética platônica, Platão chamava isso de dialética. Não é? E aqui eu não vou me incumpridar muito, né? Porque aí seria muito extenso também, mas essa dialética do Platão, ele dizia que é o quê? A arte do diálogo. Não é? A arte do diálogo, da conversa. E essa conversa é o quê? Ficar batendo papo? Não, é uma forma de discorrer entre verdades. Não é? Essa maêutica socrática, no fundo, aprimorada pelo Platão, né? É a dialética platônica. É discorrer entre verdades. É até encontrar a verdade mesmo. E aí, depois, você tem maêutica, dialética, você tem o aluno do Platão, o Aristóteles. Ele descobriu, eu vou falar descobriu e não inventou, ele descobriu as regras da lógica, né? Ou especificou as regras da lógica. Que são o quê? São as regras do diálogo no final da história. Não é? É desse diálogo. Tá? Então temos isso historicamente, a maêutica, a dialética e a lógica aristotélica. Tá? E agora a gente vai falar mais um pouco sobre o De Magistro do Santo Agostinho. Tá? O De Magistro do Santo Agostinho, o que é? O Santo Agostinho, ele teve contato com essa teoria do Platão inteira, então ele tinha noção disso tudo, ele conhecia, escreveu o De Magistro, e o Santo Tomás, um milênio depois, praticamente, né, escreveu um outro livro comentando esse De Magistro do Santo Agostinho, né, a parte de um livro, De Magistro do Santo Tomás. Então eu vou usar esses dois livros para enxergar uma coisa, tá? Em relação a isso. Que é o seguinte, ó. É o seguinte, veja, o que quer dizer, por exemplo, eu expliquei para vocês que a capacidade que a gente tem de enxergar essas verdades necessárias e essa essência das coisas é o que a gente chama de inteligência, não é? É o que a gente tem de comum com os anjos. Mas, quando você vai olhar a definição de ser humano, normalmente a gente diz que o ser humano é um animal racional, não é? Tem diferença entre razão e inteligência? Tem uma leve diferença. Não é? Qual é? Razão é um tipo específico de inteligência. Que tipo é esse? É uma inteligência que aprende discorrendo, diz os textos. Né? O que quer dizer discorrendo? É raciocinando. Não é? Então, um anjo, ele não aprende fazendo essas coisas. Um anjo não precisa de maêutica por um anjo. Um anjo, ele enxerga as coisas. Não é? Para o homem é que precisa por por uma debilidade do intelecto humano. Não é? Então, o que é discorrer? Né? A gente aprende pelo discurso, diz assim. A gente pensa que é discurso assim, de ficar discursando, né? Mas é discorrendo.
de uma verdade para outra. Né? Esse discorrer de uma verdade para outra é aquilo que a gente estava fazendo. Né? E aprender a fazer isso é o prazer da doxa para episteme. Então veja, eu quero entrar com os temas aqui, para a gente fundamentar o que eu tenho para falar ainda aqui, que dizem respeito à lógica, e talvez as pessoas que conheçam matemática até conheçam um pouco, né? Que é o tema da demonstração. Né? Veja, para eu enxergar uma verdade, eu preciso de verdades anteriores, ordenadas de uma certa maneira, que me permitam enxergar aquela verdade. Não é? Essa ordem de verdades constitui o quê? Um argumento. Não é? Esse argumento que produz a ciência é o que a gente chama de demonstração. Não é? Então, a definição de demonstração que o Santo Tomás dá é o seguinte: o que é demonstração? É o raciocínio que faz saber. Não é? Se saber aí é o quê? Ciência. Então, o raciocínio que produz a ciência, demonstração. Não é? E o que é uma demonstração? É um conjunto de verdades anteriores, ordenadas, né, de uma certa maneira, que produz aquela ciência. Ok? Então, demonstrar é causar a ciência. E o que é episteme? E qual é a definição de ciência que está nos livros também? Ciência é o conhecimento pelas causas. Não é? Ou seja, o que isso quer dizer? É quando você sabe que uma coisa é de um jeito e não poderia não ser, ou seja, a verdade necessária, e sabe por que ela é daquele jeito e não poderia não ser. Né? Então, eu vou fazer o exemplo, vou retomar o exemplo do triângulo. Então, é aquele triângulo ele é equilátero e não poderia não ser. E eu sei por quê. É porque aquela retinha era o raio da circunferência, aquela outra era o raio da circunferência, então elas são iguais, é aquele raciocínio inteiro. Entende? Então, ciência é um conhecimento pelas causas. Eu sei que aquilo é e sei por que é. Eu tenho uma clareza da minha certeza. Tá? Ciência, episteme. Não é? Pois bem, então como é que eu passo da doxa para a episteme? Busca nas causas. Né? A gente poderia afirmar para vocês, olha, o triângulo é equilátero. E você poderia fazer uma pergunta, mas por quê? Não é? Porque você está perguntando, qual é a causa? É por causa disso, daquilo outro, daquilo outro. Não é? Era o que o Sócrates estava fazendo. A virtude, o Meno falando, a virtude é tal coisa. É por quê? E aí o Meno não sabia responder. Não é? Então a ciência é uma busca das causas. Não é? É um conhecimento pelas causas. E aí eu vou entrar já no opúsculo. Mas eu vou ler com vocês. É sempre meio chato assim ficar citando na palestra, mas isso aqui não tem como não citar. É um trecho. Cadê? Tá aqui. Ou melhor, eu vou citar outro texto. Vai ficar melhor. Tem um texto, um livrinho do Santo Tomás que chama Suma de Lógica. Suma da Lógica Aristotélica. Aí tem uma introdução, não é? A gente citou recentemente esse texto no curso de lógica que a gente estava dando, é impressionante. Porque ele é um texto muito diferente. Ele fala assim, olha, ele começa é um livro de lógica, muito sintético, mas ele começa com a seguinte frase: é desejo de todo homem conhecer. Todo homem deseja naturalmente conhecer. Aquela frase que a gente falou na palestra passada. Não é? E aí ele fala assim, veja, essa frase ela encerra muita coisa, né? Todo homem deseja naturalmente conhecer. Ou seja, é um desejo profundo da natureza humana. E aí ele fala assim, conhecer é adquirir ciência. Não é? E não existe efeito sem causa. Qual é o efeito da ciência? A demonstração. A demonstração é o raciocínio que faz saber. Então, portanto, a gente precisa saber o que é um raciocínio e por que ele produz ciência. A gente precisa estudar lógica. Não é? Veja, para quê? Para, no fundo, satisfazer uma necessidade da natureza humana, que todo homem deseja naturalmente conhecer. Então, ele coloca a coisa nessa perspectiva. Não é? Mas vamos lá. Então, veja só. Opúsculo sobre o modo de aprender. Esse livrinho foi escrito pelo Hugo de São Vítor, que a irmã Mônica já apresentou, não é? E um livrinho, um opúsculo mesmo, né? Pequenininho. E o curioso é que, assim, quem me apresentou esse livrinho, me entregou, assim, a primeira vez, falou assim, olha, você vai ler esse livro, e normalmente as pessoas leem, e elas têm duas reações possíveis. Uma pessoa vai ler e vai falar assim, não, mas isso aqui é óbvio. Ou a pessoa vai ler e vai falar assim, mas isso aqui é um absurdo. Em ambos os casos, a pessoa não entendeu. Aí você lê de novo. Ele falou assim, você vai ter uma ou outra reação. Dos dois casos, você não entendeu. Aí lê de novo.
Né? Pois é, então, o opúsculo, se vocês abrirem aí, na primeira paginazinha, tem a humildade. A humildade é necessário ao que deseja aprender. A primeira coisa. Tem aqui, dessas cláusulas aqui sobre a humildade, que eu não vou saber direitinho onde é que está, mas está aqui, ó, na segunda página. Deixa eu ver, lá em cima. Ó. O bom estudante deve ser humilde e manso, inteiramente alheio aos cuidados do mundo e às tentações dos prazeres, e solícito em aprender de boa vontade de todos, né? Aí vem aqui a frase: nunca presuma de sua ciência, não queira parecer douto, mas sê-la. Né? Não presuma ciência, a primeira coisa. Ou seja, não pense que sabe uma coisa que você não sabe. Né? É o que o Sócrates fez lá com Meno. E aí depois, ele vai tratar a coisa, o modo de aprender, o modo de passar da doxa para a episteme, né? A mesma pergunta do Santo Agostinho, só que vista pelo outro ângulo, né? Como é que eu ensino? Aqui é como é que eu aprendo? Né? Em 3 etapas. Primeira etapa, leitura, e a gente podia botar uma etapa subalterna aí, memorização. Né? Ler e memorizar. A segunda etapa, meditar, meditação. Terceira etapa, contemplação. Não é? Então veja, aquele exemplo das crianças que foram aprender o capítulo lá sobre adição. Né? Eu falei para elas, estudem esse capítulo aí para a aula que vem. O que elas fizeram? Elas leram e memorizaram. Elas fizeram a primeira etapa. E chegaram felizes da vida. Eu sei, professor, nós sabemos. Então elas sabem mesmo? Não, elas fizeram a primeira etapa. Se você faz essa primeira etapa hoje em dia bem feita, você já é um gênio, né? Mas é só a primeira etapa. Ler e memorizar. Existe episteme aí? Ainda não. Existe doxas? Sim, você leu e memorizou. Aí, o que você precisa agora fazer com essas doxas? Refletir sobre elas. Passar elas para episteme. Não é? Se possível, se elas forem verdadeiras. Não é? Episteme é o quê? Conhecimento pelas causas. Meditar é o quê? Buscar as causas. Né? O que é meditar? Meditação é uma cogitação frequente com conselho que investiga prudentemente a causa e origem e o modo de utilidade de todas as coisas, de cada coisa. Né? Então, quando eu falo assim, a pergunta iniciadora da meditação, não é? Eu falo, o triângulo ali da parede era equilátero. Aí você fala assim, por quê? Então, tudo que vem a partir daí é meditação. Veja, mas essa meditação, ela começa para além do texto, além da frase, o triângulo é equilátero. Não é? Quando você fala, por quê? Não é? Por quê? Aí você vai buscar as causas. Onde você vai buscar essas causas? Nas verdades anteriores. Não é? Que a gente já viu. No que é uma circunferência, nas outras verdades que tem lá. Ou seja, discorrendo. Não é? E você vai vendo, ordenando, pensando, meditando, até que você fala, é equilátero mesmo, porque isso aqui é o raio da circunferência, não sei o que, não sei o que. Esse enxerguei o A da contemplação. Não é? Nesse momento, o que tem aí? Esse A da contemplação é o quê? Episteme. Não é? Então veja que aqui no Hugo de São Vitor, nessas 3 etapas aparentemente muito simples, leitura, meditação e contemplação, está embutida aqui toda uma concepção pedagógica, não é? Filosófica, antropológica, sei lá, podemos falar muitas coisas, não é? De passar da doxa para episteme, ou seja, de conhecer, de desenvolver a virtude da ciência, aquela que, levada ao máximo, se transforma em sabedoria. Não é? Então, isso que ele está querendo ensinar aqui a gente a fazer nesse livrinho, nessa pedagogia aqui, é o verdadeiro modo de aprender. Não é? Aprender o quê? As verdades eternas. Não é? Subir esse grau de abstração. Não é? O Platão chamava essas duas fatias, digamos assim, da realidade, né? Eu aprendi com o Bernardo isso, o lugar inteligível, né? Desce mais alto, e o lugar das individualidades, das contingencialidades, né? O Platão não falava em mundo das ideias, ele falava em lugar, né? É o mesmo cosmo dessas verdades, né? A parte de fora da caverna é aquilo que faz a gente ser um ser humano. Então, se você estivesse face a face com o robô lá do filme que eu citei na palestra passada,
O que é um ser humano? Um ser humano é que faz isso. Você poderia falar assim, você vê as necessárias. Ele podia virar para você e falar assim, você já viu? Eu falei, já. E você não. Um computador não consegue fazer isso. Não é? Por quê? Porque você, para fazer qualquer raciocínio desse, até o da galinha, você precisa acessar o conhecimento universal. Não é? Você precisa fazer abstração. Você precisa de algo eterno e abstrato na sua alma, não é? Na sua psique. Né? O que uma máquina não faz, não tem como. Né? Ok? Então, já me caminhando para o final aqui, não é? Eu tinha separado aqui eu queria ler com vocês, mas eu não está aqui. Achei. Né? É o que o Santo Tomás diz no De Magistro, tá? Dele, sobre a ciência. Ele fala assim, a natureza da ciência, a natureza da episteme. A ciência ou seja, a episteme é do que é eterno e não do contingente. Já sabemos disso. Né? A matéria da ciência fica manifesta pelo fato de que é necessário, o conhecimento com certeza, né? É porque é necessário. E que não se trata de um conhecimento por meio de semelhanças, pelas quais conhecemos o que é sensível, ou contingente. Não é? A natureza certa da ciência provém do fato de que aquilo que pela ciência sabemos não pode ser de outra maneira, ou seja, é necessário. Esse modo de certeza não pode ser possuído acerca do que é contingente, porque do contingente só pode haver certeza enquanto estiver caindo debaixo do sentido. Ou seja, eu só tenho certeza que a imagem de São José está aqui porque eu estou vendo, com o meu sentido, com a minha vista, né? Ficará então escondido a nós se esse contingente é ou não é. Assim fica evidente que tudo o que é conhecível por ciência o é por necessidade. Ou seja, quando a gente tem um conhecimento do eterno, esse conhecimento é por necessidade. A gente percebe a necessidade dele ser assim e não ser de outra maneira. Né? É um conhecimento necessário. De onde que se conclui que a ciência o é do eterno? Porque tudo que é de modo simples por necessidade é eterno. Ou seja, qualquer episteme, qualquer ciência que a gente tem, até de uma verdade matemática dessas, ela é um toque na eternidade, como o professor falou. De fato, tais coisas não se geram nem se corrompem. Né? Aí, o segundo ponto, é importante para a gente agora, a causa da ciência. Então, a ciência provém de algo pré-conhecido, ou seja, verdades anteriores. Não é? Eu só consigo saber que um número primo não pode ser fatorado se eu souber o que é um número primo, se eu souber o que é fatoração. Não é? Conhecimentos anteriores. Toda ciência, e aqui é um ponto-chave, que eu queria usar isso para caminhar para a conclusão. Tá? A gente está aqui no contexto de abertura de uma escola. Não é? Então, toda ciência é ensinável, conforme explicado na metafísica, onde se diz que um sinal da ciência é o poder ensinar. Em outras palavras, como é que se causa a ciência num aluno? Não é? Como é que se ensina a ciência? É só se o professor também tiver, não é? Essa ciência. Então, para o Santo Agostinho, por exemplo, no Santo Agostinho ele fala o seguinte, olha, no De Magistro, né? Quando você vai ensinar uma verdade dessa, você tem que conduzir um aluno a um processo interior para ele checar no interior dele se essa verdade necessária é verdadeira ou não. Não é? E ele diz que no interior do aluno, então, tem o mestre interior, o verdadeiro mestre. Não é? Esse é o verdadeiro mestre. Você tem que conduzir o aluno a checar no verdadeiro mestre se essa verdade necessária é contingente, se é verdadeira ou não. Né? Se a gente pode ter ciência dela ou não. E no final da história, esse mestre interior é o Cristo. Né? Para o Santo Agostinho. E por quê? Por causa do seguinte, foi o Cristo que criou todas as coisas, inclusive a nossa inteligência. Não é? O Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Logos. Por meio dele tudo foi feito. Não é? Então é necessário o professor fazer isso. Só que como é que o professor consegue fazer isso? Se ele mesmo tiver feito antes. Então é um sinal da ciência o poder ensinar. Não é? Então, veja, qual é a essência da construção de uma escola? Formação dos professores. Não é? Do jeito que uma coisa ela não esquenta se ela mesma não estiver quente, não é?
Um professor, ele não ensina se ele mesmo não tiver ciência. Não é? É o que Santo Tomás está dizendo aqui. Então, pela mesma razão, toda ciência pode ser aprendida por quem está em potência a mesma, ou seja, quem ainda não sabe. Ora, o que está em potência é reduzido ao ato por aquilo que está em ato. Ou seja, uma coisa só é esquentada se tiver algo quente perto dela. Não é? E tal. Então, ele chega aqui. Não tem, enfim, não tem o trechinho que eu queria, mas ele fala no final o seguinte, olha, se o professor ele não fizer desse jeito, ou seja, não conduzir o aluno dialeticamente, procurando, discorrendo sobre essas verdades até concluir, ele vai causar no aluno ele pode causar no aluno só duas coisas, ou a opinião ou a fé. O que é isso? Doxa, né? A opinião ou a fé nele. Né? É aquilo que a gente vê hoje muitas vezes na escola, né? Olha, tal coisa é assim, o triângulo é claro. Mas por que, professor? É porque está na apostila. Não é? Aprende aí, faz isso. Guarda isso aí e bota na prova. Não é? Ou seja, acredita no que eu estou falando. Não é? Você está causando o que no aluno? Pistes, né? Ou seja, fé, doxa. Pistes é um tipo de fé, digamos. Pistes é um tipo de doxa, vamos botar assim. Né? Ok? Então veja, eu ia contar para você. Lembrei. Por exemplo, para concluir, eu fiz uma experiência em sala de aula assim. Depois de ter já era uma turma que já estava 2 anos estudando matemática assim, né? Aí eu falei com eles assim, olha gente, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou ler um livro, a introduçãozinha do livro, primeiro parágrafo do livro mesmo, de fato. E aí vocês me dizem a impressão, vocês me falam o que vocês acharam, né? Eu não falei para eles quem era, que livro que era. O livro o livro chamava Pedagogia Crítica, do Demerval Saviani. Se tem algum pedagogo aqui, vai saber que livro é esse. Não é? O Demerval Saviani é um pedagogo marxista, né? Um educador marxista. E ele começa o livro dele desse jeito assim. Ele fala assim, olha, eu lendo isso para as crianças, não falei quem era. Falei assim, olha, a educação é um projeto, né? É um processo propriamente humano. E aí eles falam assim, né? Tá bom. Então, para a gente saber o que é educação, a gente precisa saber o que é um ser humano. E aí eles, tudo bem. E aí o Demerval Saviani fala assim, e todo mundo sabe que um ser humano é um animal que trabalha. Ele usa essa coisa. E vai para frente. Então, a gente precisa desenvolver educação e tudo mais. Aí, quando chegou nesse ponto, as crianças assim, como assim, professor? Não, o que está escrito aqui, o que vocês acham? Aí a resposta deles foi interessante, porque a resposta foi assim, não, cadê a demonstração? Ela falou assim, porque ele falou que o ser humano é um animal que trabalha. Isso daí vai ser a premissa do livro. É um livro sobre educação. Não é? E ele fala que todo mundo sabe? Como assim? Cadê a demonstração? Eu falei, não tem demonstração. É assim. Está escrito assim. Eu falei, não, então esse cara está querendo enganar a gente. Foi a conclusão que eles tiveram. Aí eu falei, mas por quê? Eu falei, não, porque como é que ele coloca uma premissa do livro inteiro e não dá uma demonstração? Aí eu fechei o livro e falei assim, pronto, teste completo, era só isso que eu queria saber. Ok? Ótimo. Não é? Então, vacinado. Porque é essa virtude, esse hábito. Olha, tal coisa é assim. Professor, por quê? É por causa disso. E por quê? Por causa disso. E por quê? É quando uma estrutura ideológica... No fundo, essa premissa do Demerval Saviani, ela é a grande premissa marxista, né? O homem é um animal que trabalha, que ele está usando. E ele fala, todo mundo sabe. Né? Ou seja, sem demonstração. Então... E aí elas perguntaram assim, foi curioso, esse negócio ficou assim na minha cabeça depois, porque elas perguntaram assim, é uma turma só de meninas essa. Elas falaram assim, professor, as pessoas acreditam nesse livro? Eu falei, olha, infelizmente. Eu falei assim, mas por quê? Eu falei assim, olha, é porque elas não percebem que cadê a demonstração? Não tem. Aí eu falei assim, não, mas sabe o que é? As pessoas, normalmente elas não têm a consciência nem de que é necessário uma demonstração. As pessoas acreditam porque ele é um professor famoso. As pessoas, mas por quê, meu Deus? Aí eu achei curioso, teve uma aluna que é muito boazinha assim, ela falou assim, esse cara ainda está vivo? Eu falei, tá. Aí ela falou assim, vou rezar por ele. Eu falei, vamos, reza.
né? Ela teve essa sensibilidade assim, interessante. Né? Mas você vê, é uma questão dessa, pedagógica, sabe? Existe uma pedagogia aí escondida que a gente precisa descobrir. Tem um jeitinho, né, de fazer essas coisas. Com a gente mesmo. Não veja. Aprender a meditar, o Hugo de São Vitor fala assim, olha, meditar é a coisa mais agradável que tem. Quem aprende a amá-la com familiaridade e a ela se dedicar frequentemente, tornará a vida imensamente agradável e terá na tripulação a maior das consolações. A meditação é o que mais do que todas as coisas segrega a alma do estrépito dos atos terrenos, ou seja, separa a alma das tribulações do dia. Por quê? Porque meditando a gente está buscando as causas universais das coisas, a gente está saindo da caverna, a gente está buscando as verdades eternas, não é? Então, existe uma pedagogia de aprender a fazer isso. Só que para a gente ensinar isso, a gente tem que primeiro aprender a fazer. Não é? Tá? Então, é isso. Essa palestra agora ela é um pouco mais densa do que a primeira. A primeira a gente está dando alguns elementos assim, para a gente ter mais, né, na mão alguns conceitos aqui. Eu queria mostrar para vocês, nessa palestra, não dá para a gente explicar tudo, né? Mas eu queria só, a conclusão dela é a seguinte, mostrar para vocês que existe uma pedagogia, não é? De passar da doxa para a episteme, vamos simplificar assim. Não é? Ela se mostrou já historicamente na maiêutica, na dialética, está relacionado com a lógica aristotélica, está relacionado a essas questões tratadas no De Magistro. E a forma mais assim completinha, que a gente pode dizer, mas que pressupõe todas essas outras coisas que a gente falou de alguma maneira, é o que está aqui no opúsculo. Né? Então, o que é meditar? Meditar é buscar a demonstração. No fundo é isso. Para quê? Para chegar na contemplação. Contemplar o quê? A verdade que eu estou vendo com a episteme. Eu vejo essa verdade, eu contemplo ela com admiração. Não é? Então, isso aqui é um programa educacional muito profundo e muito complexo. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar isso para vocês. São temas complexos, difíceis de tratar assim numa palestra, né? Mas eu acho que é isso. E muito obrigado. Estourei o tempo, eu falei... Não, deu certinho. Obrigado. Perguntas? Professor, Sim. que você explicasse novamente, um pouco mais exemplificado, daquela parte da doxa, eu não sei qual a palavra que você usou, acho que é uma doxa perfeita, que chega a ser Verdadeira. epistêmica. Verdadeira. Doxa verdadeira. Que chega a ser a epistêmica, quase epistêmica. É o seguinte, porque essa doxa verdadeira é aquela coisa assim, aquela noção que a gente tem que ter de que é possível afirmar uma verdade mesmo que eu não esteja vendo ela. Só que quando você está afirmando a verdade assim, por exemplo, a gente pode afirmar, sei lá, uma verdade filosófica de Santo Tomás. Santo Tomás falou que a prudência é de tal maneira. Isso é verdade? É, normalmente, né? Mas você não está vendo ela. Não é? E a questão é a seguinte, você afirmar verdades não ensina ninguém, não move nada. O Platão tem alguns pontos assim na obra dele que ele fala mal, entre aspas, assim, tem uma ressalva com o texto escrito. Né? O próprio Sócrates tinha isso, né? Porque ele fala assim, o texto escrito não se defende. É basicamente só, o texto escrito só dá para a gente botar doxas aqui escrito, né, para as pessoas. Mas a episteme mesmo depende desse contato pessoal e tal. Depende dessa maiêutica, dessa dialética, dessa coisa toda. Né? Então, a doxa verdadeira, por que ela é perigosa? Ela é perigosa porque ela se parece mais com a episteme. Entendeu? Ela é boa, óbvio, a gente parte daí. Né? Santo Tomás está falando que Deus existe. Tá, mas por quê? Está aqui a demonstração na Suma Teológica. Está lá a argumentação. Deus existe porque as coisas se movem, tudo que se move é movido por outro. Ele está dando uma demonstração. Ele está querendo falar assim, olha, isso é verdade, está aqui a demonstração. Medita nisso aqui, pensa nisso daqui, para você enxergar essa verdade também, que eu estou te mostrando. E não acreditar no que eu escrevi. Percebe? É uma pedagogia que está embutida ali na Suma Teológica. Não é? Por exemplo, é só um exemplo a Suma, né? A Suma Teológica, ela está lá escrita assim, olha, é um livro para iniciantes, não é? E aí a gente pensa assim, nossa, iniciantes, assim, o Santo Tomás está sendo humilde, né? Alguma coisa assim, né?
Mas no fundo não é. É iniciantes em teologia. Isso pressupõe que o cara passou pela filosofia inteira. Então o cara sabe muito bem fazer isso. Em teoria, saberia, deveria saber. Como é que eu monto uma ciência? Como é que eu aprendo a gerar ciência em mim? Ah, tá, é assim. Então tá ali na Suma Teológica. A ciência sagrada, né? É a teologia. Acho que é isso.